Olá pessoal, Ortodontia Didática de volta em mais um vídeo e continuando ainda o nosso assunto em cefalometria, estudaremos hoje a cefalometria de Jarabá, ou também conhecida como a cefalometria Bior-Jarabá. E nessa primeira parte do vídeo nós iremos então primeiro entender um pouquinho sobre o estudo que Bjorn fez em 1969. O método de Bjorn é baseado no princípio de que a anatomia crâniofacial é definida precocemente através de características que são estruturas, ou seja, que não se alterem quase nada durante a fase de crescimento. Esse método utiliza aspectos relacionados à morfologia mandibular observada em teleradiografia de cabeça em norma lateral. Os 6 sinais estariam relacionados às seguintes características: inclinação da cabeça do côndilo. Através do tipo de inclinação se tem a direção do crescimento condilar. Quanto mais posterior for a inclinação, maior será a tendência de crescimento vertical da face, crescimento em sentido anti-horário. 2. Curvatura do canal mandibular. Se o canal mandibular ou ângulo goníaco tende a reto, ou seja, fechado, indicará que a mandíbula cresce para anterior predominantemente e apresenta uma rotação sentido anti-horário. 3. Forma da borda inferior da mandíbula. A remodelação óssea ocorre ao nível da base mandibular. Os casos desfavoráveis mostram uma reabsorção em forma de chanfradura à frente do ângulo goníaco, que indica uma tendência ao crescimento vertical. Forma e inclinação da sínfise mentoniana. Esta característica mostra o crescimento vertical do terço inferior da face, ou seja, quanto mais inclinada anteriormente e alta, maior é a tendência ao crescimento vertical. E temos o ângulo interincisal. Este ângulo evidencia a correção dos incisivos, a correlação dos incisivos superiores e inferiores. Quando este ângulo é fechado, há tendência de rotação no sentido anti-horário. E o sexto sinal, relação das alturas do corpo mandibular e ao nível da sínfise. Esta relação de altura é consequência do crescimento predominante da face para frente ou para baixo. O predomínio do crescimento vertical mostra a tendência à rotação horária. A cefalometria de Jarabá, que veio posteriormente, em 1972, tem como objetivo predizer como ocorrerá o crescimento facial. Através de uma análise de direção e de potencial de crescimento mandibular, associada a uma fácil visualização do polígono que compõe o traçado, podemos ter uma noção de como a mandíbula irá se comportar durante o crescimento e se estamos diante de um prognóstico favorável ou não. Em adultos, utilizamos a cefalometria de Bjorn-Jarabá para entender melhor como a face desenvolveu-se durante o período de crescimento e para avaliar a relação da mandíbula com a base do crânio. Considera importante a relação da base anterior e posterior do crânio, a zona de união entre crânio e a face, a relação da base anterior e posterior do crânio, a zona de união entre o crânio e a face, relação entre o crânio e a mandíbula, para que possa interpretar sua influência sobre a dentição durante o tratamento ou período de crescimento pós-tratamento. É importante ressaltar que a simplicidade das medições e visualização do polígono são pontos fortes deste traçado.
Ajudamos-nos a compreender melhor o comportamento mandibular durante o crescimento facial. Os valores médios desta análise estão baseados em meninos e meninas aos 11 anos de idade. Os pontos cefalométricos para esta cefalometria de Jarabá são S, cela, AR, articular, N, násio, ME, mentoniano e o GOC, que é o gônio construído. Então, nós temos a base anterior do crânio, que é formada pelo ponto S, cela, ao ponto N, o násio. Nós temos a base posterior do crânio, que é a cela, com o ponto AR, que é o articular. Nós temos o comprimento do ramo, que é o ponto articular com o goníaco. Nós temos a altura facial posterior, formada do ponto S, cela, com o ponto GOC, goníaco. E nós temos o comprimento do corpo, que é formado pelo ponto GOC com o ponto ME, que é o mentoniano. E nós temos a altura facial anterior, que é formada pelo ponto N, násio, ao ponto ME, mentoniano. E nós temos o N, GOC, que é então uma linha que é traçada do GOC até o N, násio. Este aí nós temos agora a formação do polígono. Iremos agora entender as medidas angulares, os ângulos que nós formamos através de todas estas linhas que nós traçamos neste polígono de Jarabá. Nós temos o ângulo cela, nós temos o ângulo articular, nós temos o ângulo goníaco, nós temos o ângulo goníaco superior e nós temos o ângulo goníaco inferior. E nós temos também a soma dos ângulos. O ângulo cela define a flexão entre as bases anterior e posterior do crânio e descreve a posição da fossa mandibular. A norma clínica é de 123 graus, podendo variar para mais e para menos desse valor em 6 graus. O ângulo cela sendo aumentado indica o retroposicionamento da fossa articular, levando a mandíbula para trás, ou seja, a fossa articular está posicionada mais para a região posterior, e isso é um fator de classe 2. O ângulo cela sendo agora diminuído, indica o posicionamento da fossa articular para anterior, projetando a mandíbula para frente. E isso é um fator, é claro, de classe 3. Nós temos agora o ângulo articular. É um reflexo da tipologia facial, do crescimento dento-alveolar e do padrão muscular do paciente. É importante na definição da mecânica a ser utilizada no tratamento. Sua norma clínica é de 143 graus, podendo variar para mais ou para menos desse valor em 5 graus. O ângulo articular aumentado, tendência à mordida aberta esquelética, fator de classe 2. Ângulo articular diminuído, tendência à mordida profunda esquelética, fator de classe 3. Ângulo goníaco determina a morfologia mandibular, ou seja, a forma da mandíbula. Sua norma clínica é de 130 graus, podendo variar para mais e para menos em 7 graus. É mais adequado considerar como norma de 125 graus, segundo alguns trabalhos de alguns autores. O ângulo goníaco, então, agora ele sendo aumentado, a morfologia mandibular característica de dólico facial, fator de classe 2.
Morfologia mandibular característica de braquifaciais é em casos na onde o ângulo goníaco ele é diminuído, também fator de classe 3. Ângulo goníaco superior. Descreve a inclinação do ramo ascendente e indica a direção de crescimento sagital remanescente na mandíbula. Sua norma clínica é de 52 graus a 55 graus. Ângulo goníaco superior aumentado. A inclinação acentuada do ramo indica direção de crescimento horizontal aumentada. Fator de classe 3. Posição do ramo muito vertical indica direção de crescimento horizontal ruim. Fator de classe 2. Ângulo goníaco inferior descreve a inclinação do corpo mandibular e indica a direção de crescimento vertical da mandíbula. Norma clínica 70 graus a 75 graus. Ângulo goníaco inferior aumentado. O direcionamento mais inclinado do corpo mandibular indica crescimento vertical acentuado. Fator de classe 2. Ângulo goníaco inferior diminuído. O direcionamento horizontal do corpo mandibular indica pouco crescimento vertical. Fator de classe 3. Agora nós temos a somatória dos ângulos, na qual nós vimos anteriormente. Soma-se os ângulos, ângulo sela, articular e o ângulo goníaco. A norma clínica é de 396 graus, podendo variar para mais e para menos em 6 graus. Somatória dos ângulos, valores aumentados, crescimento em sentido horário, mais vertical, fator de classe 2. Somatória dos ângulos, valores diminuídos, crescimento em sentido anti-horário, mais horizontal, fator de classe 3. Agora, nós iremos ver as medidas lineares, que definem o potencial de crescimento mandibular. Nós temos então a relação base anterior do crânio com o corpo mandibular. A norma clínica, a base anterior, de 71 milímetros, podendo variar para mais ou para menos em 3 milímetros. Corpo mandibular em 71 milímetros também, podendo variar para mais e para menos em 5 milímetros, proporção de 1 por 1. Corpo mandibular diminuído, baixo potencial de crescimento. Isso é fator de classe 2. Corpo mandibular aumentado, alto potencial de crescimento, fator de classe 3. Base anterior do crânio aumentada, fator de classe 3. Mais importante do que as medidas de normalidade é considerar a proporção, ou seja, se o indivíduo tem base do crânio grande, deve ter mandíbula grande, para ter uma relação harmoniosa. Base posterior do crânio e ramo mandibular. A norma clínica, na qual temos a base posterior em 32 milímetros, podendo variar para mais e para menos em 3 milímetros. Ramo mandibular, 44 milímetros, podendo variar para mais ou para menos em 5 milímetros. Proporção de 3 por 4. Ramo mandibular diminuído, baixo potencial de crescimento, favorável à mordida aberta esquelética e à formação de fulcro na região do último molar, fator de classe 2. Ramo mandibular aumentado, alto potencial de crescimento, fator de classe 3. A base do crânio cresce, em média, 1 milímetro por ano no período ativo. O corpo da mandíbula cresce, em média, 1,5 milímetros por ano. Meninas até os 15 anos e meninos até os 18 anos de idade. Alguns autores citam que pacientes classe 2 esquelética
tendem a apresentar crescimento mandibular com incrementos menores que a média, enquanto que pacientes classe 3 acima dos valores médios. Na fase pós-puberal, o corpo mandibular pode ser de 3 a 5 milímetros maior que a base anterior do crânio. Aos 10 anos de idade, observar o comprimento mandibular em relação à base anterior do crânio. Aos 17 anos de idade, crescimento do corpo mandibular e ramo com incrementos acima da média, característica do padrão 3, associada a uma direção horizontal de crescimento acentuada, gônico superior aumentado, 58 graus. Eis aqui um exemplo que nós estamos tendo de um paciente com 17 anos de idade e outro com 10 anos de idade. Continuaremos este assunto no vídeo da parte 2. Nós nos vemos de novo no próximo vídeo.